Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Stoppa ao vivo. Eu queria agradecer vocês pelas participações e queria lembrar você da importância de compartilhar para a gente aumentar o alcance. Então, se você está assistindo aí pelo Facebook, hoje eu estou vendo que o Facebook está transmitindo também, por favor, compartilhe aí com seus amigos. Se você estiver assistindo pelo YouTube, puder pegar o link e compartilhar nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Twitter e até mesmo compartilhar o link no Facebook, eu agradeço muito. Isso, sem dúvidas, aumenta o alcance da publicação e aumenta a possibilidade da gente levar um pouco de orientação para as pessoas, um bate-papo que conversa exatamente aquilo que os canais de televisão querem esconder. Apesar de que hoje nós estamos vivendo uma situação na qual toda a imprensa concorda que não vale mais a pena continuar usando a morte como bandeira de propaganda política. É uma coisa muito perigosa porque estamos endossando a ideia de que, em nome de Deus, em nome de algumas igrejas e em nome do cidadão de bem, é preciso exterminar aquele cidadão que não tem bens. Isso é uma coisa muito perigosa e até onde a gente pode chegar com essa brincadeira, eu não sei. Eu sei que, depois da morte, o máximo que a gente pode fazer é ser cremado ou ser sepultado. E a grande realidade é que enquanto os políticos estiverem percebendo uma chance de obterem votos através da morte, eles não vão parar de matar. E você pode ser o próximo, porque, como disse Humberto Gessinger, uma bala perdida encontra alguém perdido, encontra abrigo num corpo que passa por aí, o que significa que não tem necessariamente que ser apenas um pobre da favela, que é, sem dúvidas, aquele personagem desumanizado pela Rede Globo, desumanizado pelos demais canais de televisão, desumanizado pela política brasileira, que pode morrer porque não faz falta para ninguém. Afinal de contas, todo mundo que está na favela, segundo a campanha que a gente teve nos últimos tempos no Brasil, é um potencial criminoso, então a morte desse pessoal é até divertida dentro das igrejas, é até divertida dentro desses círculos radicais que infelizmente estão comandando o Brasil hoje em dia. Deixa eu trazer aqui os primeiros comentários da noite. Claudiana Lima, boa noite, Léo. Pernambuco na área, boa noite. Recife, Rosângela Almeida. Jurema Oliveira, boa noite, de Guarujá. Deixa eu agradecer aqui. Oneida Souza, muito obrigado. Regina Márcio, manda o primeiro superchat da noite. Boa noite, Léo. Boa noite, Regina. Queria agradecer o superchat, sem dúvidas, muito importante para o crescimento dos canais, já é o primeiro da noite, já agora no inicinho da live. E queria lembrar que você pode ajudar meu trabalho também através das contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo. E eu queria, dando sequência aqui, eu vou ler os comentários na outra página também, mas é porque eu achei legal essa mensagem do Edson Nogueira. Léo, a criminalidade caiu no Brasil, embora não no Rio de Janeiro. Embora no Rio de Janeiro acredito que não. Edson, a gente precisa pensar por que caiu a criminalidade. E tem um pensador interessante que escreveu há um certo tempo atrás uma coisa que, apesar de estar um pouco fora desse contexto, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, dá pra gente entender o que fez a criminalidade cair no Brasil. Veja bem, o dia em que a Terra parou, de Raul Seixas, quem conhece essa é uma música fantástica que começa dizendo: essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou, eu sonhei com o dia em que a Terra parou. Mas tem uma frase interessante que fala do ladrão, que fala: e o guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não estava lá. Deixa eu cortar aqui para vocês. E o guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não estava lá. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar. Fantástico, Raul Seixas é muito bom mesmo. E aí entra no refrão: no dia em que a terra parou, né? Tá aqui, e o guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não estava lá. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar. Quem gosta de Raul, né, tem que cantar Raul, toca Raul, é bom demais, porque Raul realmente tinha a manha de falar coisas que tocam a gente pro resto da vida. E eu consigo te falar, Edson, que a queda da criminalidade não tem nada a ver com as políticas de repressão. Olha, se um criminoso está disposto
a bater de frente com outros grupos criminosos que não têm nenhum tipo de pudor ou lei para cumprir. Pensa o seguinte, os criminosos no dia a dia, eles se confrontam, é mais ou menos assim, o cara entrou naquela vida, ele já não tem amor à própria vida, não, ele já entra confrontando ali gangues, aquela luta, aquela coisa toda. Você acha que um Sérgio Moro e um Bolsonaro e um Witzel falando bobeira na televisão vão botar medo em criminosos? Claro que não. Então o que fez a criminalidade diminuir? A economia, gente. É uma coisa muito óbvia. Pensem bem. Enquanto a economia está bombando, a gente tem, dentro de um país, várias pessoas circulando com dinheiro. Enquanto o desemprego está baixo, a gente tem várias pessoas no país indo de um lado para o outro para trabalhar. Qual que é a realidade de hoje? O cara não saiu para trabalhar, pois sabia que o emprego não existe mais. O patrão também não estava lá. O patrão foi preso pela Lava Jato. E aí o guarda não saiu para prender porque o ladrão não foi roubar, porque não tinha ter onde gastar. Mas na verdade o ladrão não tinha praticamente quem roubar. É lógico. Quem fica nessa ilusão de que a criminalidade diminuiu por causa do Bolsonaro ter chegado ao poder, a criminalidade diminuiu porque o Sérgio Moro começou a botar medo. Quem é Sérgio Moro para botar medo no criminoso? Olha, quem se arrisca no mundo do crime tá disposto a matar ou morrer. O cara não tá nem aí para um Sérgio Moro falando bobagem, não. É uma coisa muito lógica. Como que você pode comparar a criminalidade de uma realidade em que tem um monte de dinheiro circulando no mercado? Hoje, pessoal, olha, nós temos nas ruas indo trabalhar 14 milhões de pessoas a menos. Então pensem o seguinte, são 14 milhões de pessoas que não estão indo ao mercado fazer compra, são 14 milhões de pessoas que não estão, por exemplo, indo se divertir num shopping center, são 14 milhões de pessoas que não estão indo e voltando ao trabalho todos os dias. Como que a gente tem condições de imaginar que a criminalidade vai ser maior numa situação dessa? É claro que a criminalidade vai diminuir, porque a economia suprimida, ela tira o dinheiro do mercado. Sem dinheiro no mercado, a tendência natural é que as pessoas não estejam nas ruas para serem vítimas. É muito fácil diminuir a criminalidade, é só as pessoas pararem de ter dinheiro, vamos resolver dessa forma, né? É muito fácil, não, inclusive é muito fácil você curar uma doença, é só você se matar antes da doença evoluir, que assim a doença morre junto. Não, o que acontece hoje é uma coisa muito óbvia, a criminalidade diminuiu porque tem menos dinheiro para ser roubado, tem menos pessoas nas ruas para sofrerem crimes. Isso é lógico, é só pensar um pouco que a gente chega nesse resultado. Agora o cara que quer forçar a barra, o eleitor do Bolsonaro, o eleitor do Witzel ou o eleitor do Sérgio Moro, que quer forçar a barra, achando que as estatísticas de criminalidade diminuíram porque o Bolsonaro foi eleito? Ah, gente, vamos cair na real. A polícia tá lá há muito tempo e nem por isso o ladrão tem medo. Muito pelo contrário, olha, ladrão rouba casa do lado da casa do policial. Ladrão rouba fuzil da polícia. Ladrão rouba fuzil do exército. Vocês estão achando que é um Bolsonaro que não consegue fazer flexão de braços? Ou um Sérgio Moro, que é um cara praticamente incapaz de andar sozinho, porque, assim, não deve ser capaz de enfrentar um rato. É um Sérgio Moro que vocês acham que botou medo no policial? Vamos cair na real? É claro que não. A criminalidade diminuiu porque são uma quantidade bem menor de pessoas nas ruas trabalhando, né, comprando, se divertindo. A criminalidade diminuiu porque o Brasil diminuiu, simples assim. Deixa eu agradecer aqui também, desse lado aqui, Gilmar Ferreira, muito obrigado, boa noite, Léo. Esse Witzel é um cancro do Brasil. E o Brasil tá com várias, o Brasil, né, sofreu muito, digamos que depois do golpe contra Dilma, o Brasil ele começou a sofrer de câncer, que era o Temer, e aí a gente teve a metástase, né? E a partir daí surgiram vários órgãos cancerígenos ao redor do Brasil. Isso, infelizmente, claro, mas é uma realidade. Deixa eu liberar aqui os comentários, agradecer a todos vocês pelas participações, pedir para vocês, por favor, compartilhem aí para aumentar o alcance. Deixa eu trazer aqui. Então, falando sobre
um bocadinho sobre esse tema. Normalmente eu deixo esses temas, o tema da claquete eu deixo para o final, mas vamos falar um pouquinho sobre esse tema da claquete, até porque tem um tema que eu considero até mais importante, que não mais importante que a vida da garota, lógico que não, mas um tema que eu considero muito importante, que é continuar mostrando para o povo as falcatruas da Vaza Jato. E o Elias Oliveira pergunta por que a Vaza Jato não dá em nada. É porque o que a gente está querendo através da Vaza Jato, Elias Oliveira, é pedir um pai para punir um filho. A Vaza Jato, ela é parte de quem está no poder hoje, tanto no poder judiciário, quanto no poder executivo, quanto no poder legislativo. Então a Vaza Jato, ela está mostrando para o povo o que foi a Operação Lava Jato. Mas a Operação Lava Jato, ela tem maioria nos poderes, então é por isso que não acontece nada. Política de extermínio na favela é um programa de propaganda política, dizem ativistas da Maré. Eu acho muito importante essa matéria, porque essa matéria fala a coisa mais importante, mas a mensagem mais importante para ser transmitida. Nós estamos, e quando eu falo nós, eu falo sociedade brasileira, eu não faço parte, graças a Deus, do grupo que se autotitula pessoas de bem, defensores da família, defensores dos bons costumes. As pessoas que se autotitulam pessoas de bem, elas fazem parte de um grupo que criou demanda para a morte. Quando eu falo que um determinado grupo criou demanda para a morte, o que eu estou querendo dizer é que por causa das pessoas de bem, por causa desse grupo que hoje aplaude o extermínio de pessoas na favela, o Witzel está matando pessoas nas favelas. O Witzel mata porque o Witzel quer ser presidente. E parece estranho imaginar que a propaganda política do Witzel para a presidência da República é a morte. E quando eu pergunto para vocês, olha, se a propaganda política do Witzel para a presidência da República é a morte, o crime interessa ao Witzel, porque enquanto o crime existir, o Witzel pode matar. Exatamente. Essa é a parte mais triste. O mesmo grupo que se promete como aquele grupo que vai acabar com o crime é o grupo que incentiva o crime. Então, quando a gente pensa hoje em todas as células cancerígenas da política brasileira, a gente tem ao mesmo tempo um grupo político que gera um desemprego, um grupo político que gera condições para que o crime aconteça, apesar de que o desemprego acaba diminuindo as estatísticas do crime, porque é menos dinheiro para ser roubado, lógico, menos pessoas expostas, mas é um grupo que cria uma situação de miséria para que essa miséria acabe gerando um certo aumento na criminalidade, só que não tem dado certo. Porque esse grupo quer se beneficiar do crime, exatamente. Esse grupo quer criminosos, porque com criminosos à solta, eles podem matar para se promover. Mas como que eles fazem para terem criminosos extremamente perigosos para serem exterminados e gerarem essa propaganda política? E a resposta é muito simples, eles amplificam o crime. Eu não estou querendo dizer que o crime é uma coisa pequena no Brasil. O que eu estou querendo dizer é que existem empresas especializadas em amplificar o crime, ou seja, existem aqueles pastores que estão durante todo o tempo falando que o demônio vai fazer, que o demônio vai pegar, que o demônio vai destruir, para criar o medo pelo demônio. É assim que funciona. Vamos comparar a política do Witzel, a propaganda de determinadas igrejas, porque é exatamente o mesmo grupo. É muito importante que as pessoas entendam que a mesma estratégia que é usada em determinadas igrejas evangélicas é utilizada por esse grupo político que se propõe como sendo, digamos que, defensor da família e dos bons costumes. Qual que é a estratégia desse grupo? Olha, primeiro você cria um inimigo muito perigoso que vai acabar com a sua paz, que vai destruir a sua família, que vai acabar com o seu país. Esse inimigo muito perigoso nas igrejas é o diabo, é o demônio, é Satanás, seja lá o que for. Mas olha que interessante, na igreja, quando as pessoas começam a frequentar determinadas igrejas, a primeira coisa
que essa pessoa tem normalmente é uma exposição de um medo de um inimigo extremo que faz tudo dar errado. Esse inimigo extremo que faz tudo dar errado é o diabo. Então, se você tem um problema na família, é o diabo. É doença? É o diabo. Falta de dinheiro? É o diabo. Então, eles criam um super medo desse diabo. E eles, ao mesmo tempo que criam um super medo desse diabo, eles se colocam como sendo os responsáveis por tirar de você o diabo. Então, eles criam o diabo e se propõem como a solução para esse diabo. Então, eles criam a doença e te vendem a cura para a doença. Da mesma forma, a gente está vivendo o mesmo grupo que faz isso nas igrejas, fazendo isso na política. Eles precisam criar um diabo e amedrontar a população em relação a esse diabo. Eu encontrei na sexta-feira uma pessoa que é conhecida minha de infância, e eu conto para vocês brevemente a história de vida dessa pessoa. Quando eu conheci essa pessoa, ela continua sendo pobre, mas quando eu conheci essa pessoa vivia em condição miserável. Essa pessoa vivia em a gente fala, né, kitnet de aluguel com a mãe, 2 irmãs. Então, assim, era uma família vivendo numa kitnet de aluguel, e essa kitnet, banheiro e 2 quartos, nos fundos de uma casa. Essa pessoa continua com uma situação de vida muito semelhante e hoje essa pessoa é empregada na cidade de Ponte Nova e ganha um salário mínimo. E essa pessoa falou comigo que votou no Bolsonaro, e não é uma pessoa má, é uma pessoa de bom coração, mas votou no Bolsonaro por medo do comunismo. Então eu perguntei para essa pessoa, mas espera aí, eu até entendo, né? Porque os mais ricos ficaram com medo de perder o patrimônio, numa divisão de patrimônio com os mais pobres. Mas o que você ficou com medo de perder? É porque ela não tem nada, ela continua não tendo nada. Aí ela falou, não, mas aí é porque o comunismo seria a divisão de tudo na miséria, né? Que é a propaganda do MBL, a propaganda do Bolsonaro. Então, vejam, tudo está usando essa mesma estratégia, gerar um inimigo muito perverso, capaz de fazer as coisas darem errado. É comunismo, é o criminoso, é o gay, né? Seja através do kit gay ou da mamadeira erótica, seja lá o que for, pode ser o diabo, porque é o mesmo grupo. E a partir da criação de um super medo na cabeça das pessoas, um super medo, eles se propõem como sendo a solução para resolver o problema desse super medo. O Hitler, ele foi colocado na política alemã para combater o marxismo. A Alemanha tinha um medo muito grande, né? Os empresários alemãos tinham um medo muito grande de que a Alemanha virasse comunista. E o Partido Comunista Alemão estava crescendo muito. E qual que foi... Matheus Laje pergunta se está ao vivo. Está ao vivo, sim, Matheus. Tá até a janelinha aqui que mostra. Dá uma olhadinha aqui. Sábado, 21 de setembro, e aqui tem o horário. É isso que fala que está ao vivo. Gilmar Ferreira fala, já estou com pena do diabo. Então, veja bem, tem uma piada que fala, né, que o cara tem um problema lá com a sogra, Gilmar Ferreira. Ele fala que só não manda ela pro inferno por ter pena do diabo, mas eu esqueci quem que é o piadista. Então, olha só. Então, raciocinando em cima disso, eles usam a estratégia da criação de um inimigo muito poderoso que só eles são capazes de combater e colocam em você a responsabilidade de dar a eles a oportunidade de combater esse inimigo. E a Ana Ottoni. Ana, eu te falo, Ana, essa questão do... E eu fiquei impressionado porque eu achei, assim... A gente não consegue, é muito difícil a gente, essa capacidade de viver o sentimento dos outros, principalmente quando alguma coisa é calcada em alto nível de estupidez, como, por exemplo, eu votei no Bolsonaro por medo do comunismo. A primeira coisa que vem à cabeça da gente é o que você escreveu, Ana, inacreditável. Exatamente. A primeira coisa que vem na cabeça da gente é isso, inacreditável. Mas eu só acreditei porque essa pessoa é uma pessoa muito séria.
eu conheço há muito tempo, eu sei que é uma pessoa que tem uma, digamos que é muito humilde de inteligência, mas é uma pessoa muito séria. É uma pessoa que jamais teria falado isso comigo se ela não tivesse sentido isso. E ela falou comigo assim, eu não sou tiete do Bolsonaro, eu não gosto do Bolsonaro, mas eu votei no Bolsonaro porque eu tinha medo do PT implantar o comunismo. Mas eu perguntei, mas espera aí, essa propaganda é a mesma propaganda do Collor. O Collor ganhou do Lula com essa propaganda. Eles falam isso há muito tempo. E você não percebeu que o PT governou durante todo esse tempo e nunca implantou o comunismo? Né? E essa pessoa virou para mim e falou, mas eu votei no Bolsonaro com muito medo do comunismo. E aí eu vi que realmente as pessoas acreditam nessa coisa de comunismo. Acreditam. Por isso que eu falo, o maior problema do Brasil hoje é a ignorância, né? A ignorância, exatamente isso, a falta de conhecimento. E vejam, isso não é um problema de hoje, isso é um problema da humanidade. O Sócrates, ele fez todo o trabalho dele, isso segundo os escritos de Platão, todo o trabalho do Sócrates foi construído no sentido de atacar a ignorância. Tanto é que ele falava que a maior sabedoria era conhecer a própria ignorância, né? Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. E aí eu vejo aqui um comentário, e eu falo respeitosamente com o Edson Nogueira, que fala, o Glenn subiu na costa do Snowden. O que o Glenn tem a ver com a nossa vida, Edson Nogueira? Qual que é o problema seu com o Glenn? Porque, tipo, olha, eu não quero nem saber se o Glenn é homossexual, eu não quero nem saber como é que ele construiu a vida dele, eu não quero nem saber se o Glenn pega comete crime, se ele mata a senhorinha na hora de atravessar a ponte, ou fala que vai atravessar com a senhorinha na ponte e joga ela dentro do rio. Eu não quero nem saber disso. Eu vou te falar uma coisa, Edson Nogueira, eu não quero nem saber se o Glenn é a reencarnação do Hitler. Eu não quero nem saber se o Glenn, antes de sair dos Estados Unidos, ele fatiava crianças e fritava essas crianças e comia as crianças fritas. Por maior que seja a atrocidade que tenha sido cometida pelo Glenn, não modifica o teor dos vazamentos, simples assim. Olha, se hoje o Glenn pegar uma metralhadora, entrar com uma metralhadora dentro de uma escola de crianças de 6 anos e matar 1000 crianças de 6 anos... ele sem dúvidas vai escrever no livro do genocídio, que isso não é genocídio, mas enfim, do infanticídio, o nome dele, e ele vai ser o cara mais odiado pelo resto da humanidade. Mas qual que é o impacto disso com os vazamentos? Vamos pensar o seguinte, Edson Nogueira, imagina a seguinte coisa, imagina que o Glenn tenha acesso ao controle das armas nucleares dos Estados Unidos. Aí o Glenn grava uma live dele chegando lá e pilotando as armas nucleares e explodindo a Europa inteira, depois explode o Japão, depois explode a Rússia, depois explode os Estados Unidos, sai explodindo tudo em quanto é lugar do mundo, matando todo mundo. O Glenn matou 99% da humanidade. Olha, o Glenn é um cara muito mau. Aí depois pegou o dinheiro de todo mundo, colocou no iate e foi lá ver com o Lulinha para ver quem que é mais rico. Se é ele com o dinheiro do mundo inteiro ou se é o Lulinha. Aí depois ficaram ele e o Lulinha na ilha de Fernando de Noronha e do Luciano Huck só tomando vinho caro. O que isso vai impactar no conteúdo dos vazamentos? Então, cara, não interessa como que o Glenn edificou a sua carreira. Pra mim, eu não sou um fã fanático do Glenn que tem um quadro do Glenn no meu... Eu gosto do Pink Floyd. Eu gosto do Pink Floyd. O posicionamento político do Roger Waters faz uma diferença gigantesca pra mim, porque não é uma coisa só de Brasil. Roger Waters está lutando contra guerras, isso desde que praticamente ele era criança, ele já lutava contra guerras na escola. Tem todo um histórico de luta contra as guerras, tem todo um histórico de lutas contra desigualdade social. Esse cara é meu ídolo. Esse cara me interessa o que ele está fazendo. Me interessa muito, porque se o Roger Waters se vender para o sistema, aí eu vou ficar triste. Ele é meu ídolo, você entendeu? É ídolo desde que eu era criança. Eu olhava, ficava tentando entender as letras do cara e tal. Agora, foda-se, cara, o que o Glenn fez, o que o Glenn deixa de fazer. O Glenn é um jornalista. A diferença do Glenn pra mim é que o Glenn é rico e conseguiu fazer coisas extraordinárias, enquanto eu tô aqui pelejando pra fazer qualquer coisinha e levar esclarecimento. Se trouxer pra mim uma filmagem aqui, ó, do Glenn
né, lá na Segunda Guerra Mundial, matando os outros com câmara de gás, eu vou te perguntar, mas no que isso vai influenciar no conteúdo da Vaza Jato? Não influencia em merda nenhuma, cara. O Glenn não tem nada a ver com o que o Dallagnol fez, com o que o Sérgio Moro fez. O Glenn só tá mostrando. O cara é o carteiro, Edson Nogueira. Entenda isso, meu amigo. O Glenn não influencia no conteúdo que tá dentro do maldito envelope. Então, se você recebe uma carta que tá te incomodando, você recebe uma carta de cobrança, não culpa a merda do carteiro. Deixa de ser idiota, bicho. Você e qualquer eleitor do Bolsonaro, para de falar do Glenn. Para de falar do Glenn. Simples assim. Se chegou uma intimação de um raio de um oficial de justiça pra te tomar tudo que você tem, que você não pagou suas contas, meu amigo, o problema é porque você não pagou as contas. Você não vai brigar com o oficial de justiça. Da mesma forma, se o correio te entregou uma carta bomba, você não pode ficar com raiva do correio, você tem que ficar com raiva, não é do carteiro, é de quem mandou. O problema é o que tem no que o Glenn tá trazendo e não o Glenn. Pensa isso, cara, deixa de ser bobo. O Glenn é um carteiro, ele só tá entregando a carta. Você precisa preocupar com o que tá dentro do envelope e não com a marca do dedo do carteiro no envelope, porque isso não interessa, meu amigo. Deixa de ser bobo, é toda hora o idiota falando: ah, mas o Glenn é gay. Mas eu não quero saber o que o Glenn faz dentro do quarto dele, eu não quero nem saber disso não, meu amigo. O que influencia? Ah, mas o Glenn é gay e fez orgia com 1 bilhão de homens na ilha de Fernando de Noronha, no iate do Lulinha. O que interessa isso, cara? O que interessa o que o Glenn fez, deixou de fazer, como que ele cresceu na vida? Se o site dele se chama Intercept, Interceptador, hackers aqui, se o Glenn tiver hackeado, não muda a minha opinião, porque o que me interessa ali é o conteúdo que ele está trazendo, simples assim. Mais uma vez, cara, usa a sua inteligência. O Glenn é o carteiro. Se a sua mulher terminou com você por carta, você não vai descer e espancar o carteiro. Se alguém chegou e te falou que você é corno, não vai criticar o cara que está falando. Procura a verdade a respeito do fato que o cara trouxe. Se o cara te entregou uma carta, você abriu a carta e ela não te agradou, você não pode sair falando mal do cara que te entregou a carta. Ele é só o carteiro, simples assim. Então para com essa bobajada de toda... Mas o Glenn é isso. Quero nem saber. Olha, de boa, que seja o Glenn, que seja o Glan, que seja a Glande, que seja a merda que for, o que importa é o conteúdo que tá ali. E o conteúdo que tá ali é pesadíssimo. Pesadíssimo. É isso que importa. E o próprio Gilmar Mendes falou, vocês vão continuar com essa lenga-lenga, com essa merda de falar que o material foi adquirido. Cara, você vai continuar com essa merda de dizer que o material foi adquirido ilegalmente e vai ignorar o que está lá dentro do material. Né? Você vai continuar tentando dizer se o Glenn é bom ou se o Glenn é não bom e vai ignorar o que o Glenn está trazendo. Aí você está atravessando o raio de uma rua, você atravessando a rua, aí uma pessoa de vermelho grita pra você, para que vem um ônibus. Você olha e vê o ônibus e fala, eu não posso escutar, porque aquele cara tá com a camisa do PT, você vai, levanta, e é atropelado. Deixa de ser besta, cara. Um pouquinho de amor próprio. Só um pouquinho de amor próprio. Esquece quem tá trazendo a maldita carta. O que interessa é o que tá dentro do envelope. Simples assim. Muito obrigado, Regina. Mais palmas pra você sobre o Glenn. Eu que agradeço. Muito obrigado, Regina. Muito obrigado, Diana, eu mesma. Muito obrigado, Diana, pelo super mega super chat. Muito importante pro crescimento dos canais. E aqui tem um bonequinho aqui, indo de foguete para a ilha do Lulinha. Né? E esse foguete, com certeza, é um foguete também do Lulinha, porque vai muito rápido. E para ser um foguetão rapidão assim, tem que ser do Lulinha. Então, muito obrigado, Diana, pela ajuda. E muito obrigado também, Gilmar Ferreira. Léo, se o Glenn incomoda eles, isso é ótimo. Claro, Gilmar. Mas o que me incomoda é o seguinte, quando eu vejo um bobo desse, um Edson Nogueira falando uma coisa dessa, eu não quero o Edson Nogueira se ferrando. Eu quero o cara abrindo a cabeça, entendendo que ele está sendo enganado. Eu vejo uma pessoa escrevendo bobagem, eu não quero ver essa pessoa se ferrar, porque isso é o convencional. Isso é o normal, né? O normal é, eu quero ver esse cara se ferrando. Eu não quero necessariamente ver um bobo desse se ferrando.
Eu quero que o cara abra a cabeça e perceba que está sendo feito de idiota. É isso que é o mais importante. Aí me chega o cara, mas o Glenn é isso. Mas o Glenn compra preservativos da marca tal. Mas o Glenn, quando ele tá dentro de casa, ele veste saia. O que interessa, meu Deus? O que interessa a opção sexual do cara? O que interessa isso? O que interessa como que o cara fez? O que interessa como que foi a origem do material? Deixa que a justiça fale sobre a origem lícita ou ilícita do material. Nós, como cidadão, a gente tem que questionar o que está sendo trazido, não necessariamente a forma como aquilo foi adquirido. Né? Uma pessoa chega, né, você tem uma empresa, uma pessoa chega, te entrega uma filmagem do gerente da sua empresa roubando a sua empresa. Aí, quando você vê o raio da filmagem de um gerente da sua empresa roubando a sua empresa, como a empresa é sua, o seu sangue vai subir na hora e você vai ficar puto com o gerente da sua empresa, vai querer mandar o cara embora. Mas como o caso é política, é emoção, é idiotice, vocês não estão nem aí pro que está acontecendo. Poder Judiciário e Ministério Público sendo usados para fazer política. Vocês estão preocupados como que o cara conseguiu a filmagem do gerente roubando e não com o gerente roubar. Deixa de ser idiota, cara. Amor próprio. Eu falo, Edson Nogueira, a minha intenção é que você deixe de ser idiota. Esquece o Glenn. Mas o Glenn vai ser preso. Foda-se se o Glenn vai ser preso. Se ele cometeu crime, que ele seja preso. Mas que antes de ser preso, que ele libere toda a merda dos vazamentos pra gente ver essa porcaria desse crime da Lava Jato ruir. Eu não tô aqui pra defender o Glenn se ele tiver cometido crime. Se ele tiver cometido crime, que ele responda pelos crimes dele. Mas o Glenn desviou 500 bilhões de reais, que pague por isso, que vá pra cadeia, que o Sérgio Moro vá lá e substitua o Davi lá na cadeia com o Glenn. Eu não quero nem saber da palhaçada que passa pela cabeça de vocês. O que eu quero saber muito, assim, de uma forma muito clara, muito simples o que aconteceu errado na Operação Lava Jato que a população precisa saber? É isso que me interessa. Como que o Glenn ganha o dinheiro dele? Como que o Glenn conseguiu edificar a carreira dele? Essa parte eu não quero nem saber. Sabe por quê? Porque eu não vou mudar merda nenhuma. O que a gente precisa mudar é a percepção do público a respeito de um grupo no Ministério Público que está fazendo política. O que a gente precisa mudar é a percepção do público a respeito de um poder judiciário que está usando o poder institucional para fazer política. Isso a gente pode mudar. Agora, tirar a reputação mundial do Glenn? O que a gente ganha como sociedade fazendo isso? Qual a vantagem que a gente vai ter como sociedade, como Brasil, perseguindo o Glenn? Aí eu falo com vocês, a Lava Jato destruiu a nossa economia, isso está impactando na gente, a Lava Jato destruiu a nossa reputação no mundo inteiro, isso está impactando na gente, a Lava Jato tirou a nossa democracia, isso está impactando na gente. Agora, o que interessa o que o Glenn faz em quatro paredes, o que interessa qual foi o raio do documentário que fez ele ficar famoso, o que interessa isso, cara? O Glenn é uma pessoa. A Lava Jato destruiu a vida de 207 milhões de pessoas. Ali você tira uns 500 mil que estão se beneficiando, o resto tá ferrado. O Glenn é uma pessoa. Você acha mesmo que você tem que ficar perseguindo a vida do Glenn? Vamos cair na real, cara. Deixa de ser idiota. Eu volto a dizer, é o cara que traz pro camarada uma filmagem da mulher. Aí o Edson Nogueira recebe um CD, DVD ou pendrive, ou até mesmo um link da mulher dele traindo. Aí ele olha, reconhece a mulher, sabe que é verdade e fala, mas qual a origem dessa gravação? Não, só um pouquinho de dó de você mesmo, cara. Converte, melhora a sua cabeça, amor próprio, porque fanatismo tá ferrando com a gente, fanatismo tá destruindo esse país, a chegar ao ponto do cara falar que o que interessa é como que o Glenn subiu na carreira. Isso, cara, olha... Bom, deixa eu agradecer mais uma vez aqui. Muito obrigado, Diana, eu mesmo, mais uma vez pelo superchat. Queria lembrar vocês que vocês podem ajudar meu trabalho através das contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo. Se alguém depositar 1 milhão, eu não quero nem saber o que aconteceu. Eu vou comprar a Ferrari de ouro do Lulinha e pronto. E não vai depois virar e falar, mas o Leonardo comprou uma Ferrari de ouro porque ele ganhou um depósito de doação de 1 milhão. O que
interessa, cara? O que interessa? Um pouco de amor próprio. Nós precisamos mostrar para o Brasil, Edson Nogueira, e quando eu falo Edson Nogueira, eu falo para todo mundo que pensa dessa forma, nós precisamos mostrar para o Brasil que tem coisa errada no Ministério Público e no Poder Judiciário, e não ficar nessa loucura de tentar desqualificar quem está mostrando as coisas erradas, porque aí você está caindo na armação dos caras que estão fazendo errado. Os caras estão fazendo errado, e quando as coisas erradas são trazidas à tona, esses caras estão desqualificando quem traz as coisas erradas. E isso está funcionando há muitos anos. Quando eles estavam propondo a retirada dos direitos trabalhistas, isso logo na queda da Dilma, economistas falavam dos impactos negativos. E o que o grupo do Edson Nogueira fazia? Ah, mas esse economista estudou por livros do MEC. Ah, mas esse economista é comunista. Ah, mas esse economista não presta por isso. Então, à medida que os especialistas iam trazendo teorias para mostrar que hoje a gente estaria vivendo essa merda que a gente está vivendo, os idiotas desqualificavam os profissionais, desqualificavam os doutores. A gente tinha moleque de 16 anos falando que sabia mais do que economista lá com 30 anos de carreira, mais 30 anos de universidade. Aí a gente fala com o cara, não, mas olha, essa teoria mostra que se fizer isso, o Brasil vai perder suas indústrias, tal. Estamos aí perdendo o raio das indústrias. Mas na época, os economistas de Facebook desqualificavam todo mundo que falava contra a teoria deles. Ah, não, esse cara aí, ele formou na USP. A USP só forma comunista. Ah, não, esse camarada aí, ele é um economista, mas ele veste vermelho. Ah, não, esse especialista aí, ele é até doutor. Mas ele é doutor, mas é um doutor comunista. E agora nós estamos vivendo a merda que os comunistas falaram que a gente ia viver. Todos os especialistas formados em universidades federais, que não sabem nada, né, perto dos economistas formados nos vídeos da escola austríaca, falavam que a gente já está vivendo a merda que nós estamos vivendo hoje. A bosta que aconteceu com a Argentina, ela foi prevista pelos economistas que eram os comunistas da época, né? A escola austríaca já estava dando a Argentina como sendo a primeira potência mundial. A escola austríaca já tinha colocado uma curva, colocando a Argentina passando Estados Unidos, passando China, né? A gente já via a Argentina como a maior prosperidade do mundo. Aí quebrou o raio da Argentina. Mas peraí, os doutores de 16 anos que se formaram pelo MBL erraram, então? Né? O que deu errado com a economia da Argentina se eles fizeram certinho o que o MBL mandou? Ah, mas é porque eles ignoraram o que os universitários estavam falando, porque os professores universitários eram comunistas. Os doutores em economia, na verdade, eles estavam falando aquilo porque queriam a boquinha. Aí quebrou o raio da Argentina. Agora está o Brasil quebrado. Brasil perdendo espaço para o resto do mundo. Brasil aniquilou sua indústria. E todo mundo que falava contra a palhaçada que está acontecendo hoje é porque tinha se formado em livros do MEC, que são livros de doutrinação. E tá aí a mesma merda agora continua através de um jornalista que está simplesmente divulgando uma desgraça que aconteceu no Ministério Público para fazer essa merda acontecer hoje no Brasil. E quando essa desgraça está sendo trazida para o povo ver a merda que está acontecendo, a gente está vivendo a mesma coisa que nós vivemos há um tempo atrás. A mesma idiotice de desqualificar os doutores universitários que estavam falando contra as políticas do Macri, as mesmas idiotices que eram usadas para desqualificar aqueles que diziam que o programa do Temer de redução de direitos trabalhistas não ia melhorar a condição dos empregados, não ia gerar emprego. Os mesmos doutores universitários que foram desqualificados naquela época, hoje dizem que a reforma do sistema previdenciário não vai melhorar a empregabilidade, vai afundar ainda mais a economia brasileira. Todos esses economistas são idiotas porque estudaram em universidades federais e com livros do MEC, né? Todos eles são idiotas. E da mesma forma vem uma palhaçada agora para desqualificar o Glenn. Vocês não estão entendendo que vocês estão caindo na mesma arupuca dia após dia, cambá de idiota? Será que tá difícil entender que a mesma armadilhazinha de que aquele cara... Ah, não, ele não presta por isso. O cara tá trazendo a verdade, ele entregando a verdade, mostrando a teoria que mostra que vai dar merda. Mas aí vem um besta e fala, ah não, mas o que ele fala não importa. O que ele fala não importa porque ele ele estudou num livro de capa vermelha. Não, o que aquele cara ali tá falando não vale não, porque ele subiu na costa do Snowden. Cara... É a mesma coisa que está destruindo a gente dia após dia. E é a mesma armadilha que pega os mesmos idiotas. Isso é impressionante. Olha, o peixe.
A gente tem que no reino animal, o bicho mais idiota, mais retardado, mais burro que existe, e é mais burro ainda que o burro, é o peixe, por causa da memória do peixe. O peixe morde uma isca, cai dentro d'água, 5 segundos depois ele esquece que ele mordeu a isca, morde a isca de novo e é pego. E tanto é que quando o cara é muito idiota, a ponto de ser eleitor do Bolsonaro, a gente chama ele de cabeça de bagre. Que é tão burro, mas tão burro, que ele esquece uma coisa que aconteceu 5 segundos atrás. Aí você percebe que realmente existe no Brasil uma safra, um cardume de cabeça de bagre. Porque o cara cai na armadilha no que diz respeito à política da Argentina, vê a Argentina quebrando, cai na mesma armadilha, coloca o Temer no poder, vê os direitos trabalhistas sendo aniquilados e o Brasil aumentando o desemprego. Aí entra o Bolsonaro, o cara cai na mesma armadilha de novo. O Bolsonaro aumenta mais as políticas de valorização do produto internacional, rebenta ainda mais a economia brasileira. Até os ricos que estavam batendo palmas pro Bolsonaro, agora as fábricas de álcool no Brasil vão concorrer com o álcool dos Estados Unidos. Leva ferro de novo. E agora vem assim, uma série de reportagens trazendo elementos de coisas erradas dentro do Brasil e o idiota cai na mesma coisa. O cara cai na mesma coisa, a desqualificação do emissor da mensagem, a desqualificação de quem tá falando. Mas não interessa quem tá falando, o cara tá divulgando gravações, o cara tá divulgando conversas, o cara tá divulgando o que foi falado na Vaza Jato ali, com o que foi falado pelos procuradores. Aí você quer saber como é que o cara construiu sua carreira? Você quer saber o que o cara faz com o marido dele na cama de noite? Pelo amor de Deus, gente! É isso que afundou a gente, a falta de conhecimento, a própria ignorância. Deixa eu agradecer os superchats aqui, porque senão eles vão fugir. Muito obrigado, Conceição Aparecida, de coração, pela super ajuda aqui. Muito obrigado, Arnaldo Silva. Muito obrigado mesmo, de coração, pelo mega superchat importantíssimo para o crescimento dos canais. Eu queria agradecer muito, pessoal, porque no meio de obra, vocês sabem como que é que o bicho pega pra gente. Deixa eu agradecer também, eu volto aqui no Márcio Santos, só para não fugir do lado de cá. Muito obrigado, Daniela de Santos. Léo, o movimento Lula Livre é bonito, correu o mundo e até já ganhou na Mega Sena, mas em termos de prazo é indefinido. Acho que deveriam mudar para Lula Livre já. Faz muito sentido. Porque o Lula livre somente ele é atemporal, né? Ele pode acontecer assim, daqui 100 anos. Né? Aí Lula, depois de morto, é inocentado. Andréa Xavier, apenas para elogiar publicamente seus argumentos. Muito obrigado, Andréa Xavier, sempre ajudando aqui o meu trabalho. Deixa eu agradecer também o do Cristiano Fiorillo. Léo, o povo é tão burro que se o Adélio dá facada fake se candidatar, ele ganha. Não sei o que será, amigo. Cristiano Fiorillo. Sim, Cristiano. Adélio Salvador. Aí consegue votos de esquerda. Olha só que interessante. O Adélio tem um potencial de votos muito grande. Por quê? As pessoas da direita que sabem que a facada foi fake votam no Adélio, porque o Adélio ajudou o mito. As pessoas da esquerda que acreditam que a facada foi verdadeira votam no Adélio, porque Adélio é o libertador. Então é uma coisa muito louca. Muito obrigado, Márcio Santos, Ventos de Liberdade. Pelo amor de Deus e tantas ágatas, parem de trocar tiros em comunidades. Essa gente humilde não merece ser exterminada dessa maneira. Márcio Santos, existe uma... Eu vou voltar nesse assunto, né, que é o assunto de hoje. Muito obrigado, Cleonice Vieira. Léo, você é ótimo, mas hoje você superou. Obrigado, Cleonice. Tem hora que a gente pensa, como que pode a pessoa ser tão assim? Como que a pessoa consegue, né? Muito obrigado, Arnaldo Silva, mais uma vez. Muito obrigado mais uma vez, Conceição Aparecida. Deixa eu liberar os comentários. Muito obrigado mais uma vez, Andréa Xavier. E muito obrigado aqui também, Cristiano Fiorillo. Pessoal, voltando aqui no assunto da política de extermínio, existe aqui uma estratégia, e essa estratégia ela precisa ser dita. O que acontece é que a demanda social pela morte das pessoas da favela, ela é impulsionada pelos canais de televisão que estão trabalhando constantemente a ideia de que favela é só crime. Uma pessoa que está fora da realidade da favela, essa pessoa não entende
que na favela existem trabalhadores, que a favela é simplesmente um bairro mais pobre, onde o crime organizado cismou de usar como base. Mas o crime organizado ele é minoria na favela. Se numa favela do Rio de Janeiro todas as pessoas fossem criminosas, a polícia do Brasil já tinha morrido toda. Então, assim, é muita gente que mora nas favelas para imaginar que todas as pessoas das favelas são criminosas. Então, o que acontece é que aos poucos, principalmente o povo do Rio de Janeiro, eles foram sendo conduzidos a desumanizar os moradores de favelas por causa de estratégias de programas de televisão, programas como o da Atena, a melhor forma de resumir todos os programas do mesmo estilo. Os programas no estilo do programa da Atena são programas que se aproveitam dessas peculiaridades, né, das favelas, dos criminosos, e usam o crime para fazerem sensacionalismo. Para os programas tipo da Atena, quanto mais crime, melhor. É o produto que eles estão vendendo. Então é muito fácil um Datena ou qualquer imitador do Datena falar: isso é um absurdo, tem que morrer. É muito fácil. Mas no fundo, ele está lutando para que todos os dias mais crimes aconteçam, porque eles lucram dos crimes. Isso é a realidade. Então, o que acontece? Aos poucos, olha que coisa interessante. Aos poucos, esses programas de televisão foram envenenando a cabeça das pessoas, porque esses programas vivem somente da publicação de crimes. E eles vão publicando crimes e vão consolidando na cabeça, no imaginário popular. Eles vão consolidando no imaginário popular a ideia que todos moradores de favela são criminosos. Eles vão consolidando isso. E chega um ponto em que as pessoas estão tão envenenadas com essa ideia de que todos os moradores de favelas são criminosos, que essas pessoas já não têm mais a percepção de que dentro das favelas existem seres humanos. As pessoas olham as favelas como sendo selvas onde lobos estão ali habitando para quando tiverem a oportunidade saírem para matar os cordeiros. Essa é a percepção que as políticas de programas de televisão do tipo da Atena acabam criando. Não sei se isso é intencional ou não. Eu sei que o motivo do programa da Atena é o lucro, lógico, a audiência. Mas o resultado desses programas é claramente esse. O que acontece? Esses programas, eles propagam a ideia de que nas favelas tem muito crime e, indiretamente, o que esses programas fazem é consolidar no imaginário popular a ideia de que só tem criminoso na favela, né? Então, deixa eu agradecer aqui. Muito obrigado, Igor Vale. Parabéns, Léo, pelo trabalho de abrir a cabeça de povo alienado. Aprendo muito com seu programa. Campina Grande, PB. Muito obrigado, Igor. Muito obrigado a todos vocês que ajudaram aqui. Eu queria lembrar, vocês podem ajudar meu trabalho também. Tem as contas bancárias anunciadas aí nas descrições desse vídeo. E tem um PayPal. No PayPal você pode ajudar com o cartão de crédito, simplesmente mandando uma ajuda pelo endereço de e-mail. E nas contas bancárias você pode ajudar com qualquer valor. Então, assim, tem pessoas que mandam R$1. Eu agradeço de coração, porque quando vai juntando tudo aquilo ali, ajuda a pagar uma luz, ajuda a pagar as despesas do programa. Então, muito obrigado. Bom, voltando aqui, né? Então, olha o que acontece, pessoal. Os programas do tipo da Atena, né? E olha, eu tenho aqui o Fernando Mota falando que o Siqueira Júnior é pior que o da Atena. Né? Eu falo o tipo da Atena porque eu não assisto televisão. Eu tenho muito nojo de televisão. Assim... Sempre quando eu estou usando algum dispositivo de apresentação de imagem, eu estou assistindo alguma videoaula, alguma coisa que eu possa aprender para compartilhar. Então, não assisto televisão, não conheço quem são os apresentadores. Eu sei que o Datena é muito famoso e por isso eu sei do trabalho dele. Mas a realidade é essa. Quase todos os canais de televisão exploram o crime. E tem canais de televisão que exploram o crime naquele estilo reality show. Exploram o crime e tentam apresentar o crime como sendo um entretenimento. É mais ou menos assim, as pessoas estão lá matando, nós do jornalismo, desse jornalismo estranho, estamos aqui filmando, e vocês de casa estão aí arrebentando pipoca e torcendo ou para a polícia matar ou para a polícia morrer, né? Porque tem torcida para os dois lados.
É isso que está acontecendo. Da mesma forma, não pensem vocês que isso é uma coisa que aconteceu só no Brasil, não. Olha, por que tantas guerras acontecem ao redor do mundo e por que a gente não tem na imprensa mundial uma luta pelo fim das guerras? Porque a guerra dá lucro em todos os pontos. A guerra dá audiência, então lá tem os jornalistas cobrindo a guerra, né, dando estatísticas da guerra, mostrando as luzes das explosões. As luzes que matam milhares de pessoas, elas são vistas ao redor do mundo como sendo coisas maravilhosas. Olha que bonito aquele míssil, né? Olha que uniforme lindo fizemos para você. E lembre-se sempre que Deus está do lado de quem vai vencer. Essa é frase do Senhor da Guerra, do Renato Russo. E hoje, com a morte dessa garota de 7 anos, o Renato Russo se faz imortal. Afinal de contas, foi o Renato Russo que disse: o Senhor da Guerra não gosta de crianças. Exatamente. O Senhor da Guerra não gosta de crianças e ele nunca vai para o campo de batalha. Também ensinamento do Renato Russo. Existe alguém que está esperando por você para lutar em seu lugar, já que nessa guerra não é ele quem vai morrer. E eu chamo a atenção disso por causa dos policiais. Porque essa música do Renato Russo, ela fala, obviamente, de uma guerra militar entre países, mas nós vivemos uma guerra contra as drogas, contra o tráfico, contra a criminalidade, que na verdade é uma guerra promovida por senhores da guerra. É a mesma coisa, né? Enquanto longe de casa, ferido e com frio, o inimigo você espera, ele estará com outros velhos inventando novos jogos de guerra. Que belíssimas cenas de destruição. Não teremos mais problemas com a superpopulação. E veja que uniforme lindo fizemos para você. E lembre-se sempre que Deus está do lado de quem vai vencer. Isso é uma poesia perfeita para o dia de hoje, porque afinal de contas é isso que está acontecendo. Isso porque nós temos hoje dentro do Brasil 2 vítimas diretas e uma vítima indireta do joguinho de guerra da política brasileira. As 2 vítimas diretas são moradores de favela e policiais. Isso mesmo, os policiais são vítimas dos senhores da guerra, porque os senhores da guerra, que como disse o Renato Russo, não gostam de crianças, eles ordenam o extermínio de pessoas em favelas porque isso gera esse espetáculo midiático e esse espetáculo midiático alimenta programas internos de guerra como Datenas, né, todos os derivados. Esse espetáculo de guerra, por ser um entretenimento de destruição de um inimigo imaginário que foi criado por programas como Datena, esse espetáculo gera votos, e é porque esse espetáculo gera votos que esse espetáculo não vai acabar. Não é interessante para o Witzel acabar com o crime, como não é interessante para o Moro acabar com o crime, como não é interessante para o farmacêutico acabar com a doença. É interessante que a doença exista para que o farmacêutico possa vender remédios. É interessante que o crime exista para que o Moro possa se propor como sendo o destruidor do crime. O Witzel como sendo o matador de criminosos e crianças, que o senhor da guerra não gosta de crianças. Assim como é muito importante para o Silas Malafaia que o demônio exista, porque sem o demônio, o Silas Malafaia se torna inútil. Então essa é uma comparação que as pessoas precisam ter nesse momento para que as pessoas consigam deduzir quem é o verdadeiro criminoso. O criminoso é o policial que atirou na criança? O criminoso é o motoqueiro que atirou no policial? Não. O criminoso é o governo que cria circunstâncias para que o crime exista e através dessas circunstâncias ele possa continuar no poder. Exatamente o governo que faz políticas de tráfico de drogas. Hoje sabemos que existem políticos envolvidos no tráfico de drogas, ninguém tem dúvidas disso. E a pergunta básica é, se o Moro é contra o crime, por que o Moro não fala do Helicoca? Se o Moro é contra o crime, o Bolsonaro, eu já falei isso, e hoje eu pergunto em relação ao Moro. O Moro é contra o crime? Por que ele não bate de frente contra o tráfico internacional de drogas? Tráfico internacional de drogas porque esse tráfico pertence aos barões, aos políticos. Bater de frente contra crianças de 7 anos
bater de frente contra o traficantezinho da favela para colocar na televisão e fazer de conta que você luta contra o tráfico é muito fácil. Eu quero ver bater de frente contra aquele senador que tem helicópteros para carregar drogas. Eu quero ver bater de frente contra o sistema que colocou no avião do presidente da República pasta base de cocaína. Eu quero ver bater de frente com o PCC. Porque há poucos dias atrás eles falavam que o PT e o PCC estariam ligados. Mas por que que o atual governo, que detesta o PT, não acaba com o PCC? Porque é a mesma turma. Sem crime, não há possibilidade de colocar o PSL no poder. Então é interessante que o PSL consiga criar crimes, mas mais importante do que isso, publicar os crimes. Exatamente. É uma conexão da Atenas divulgando o crime para amedrontar as pessoas, Moros e Bolsonaros e Witsels se propondo como sendo a solução contra o crime, e Ágatas morrendo porque, infelizmente, os policiais recebem ordens para lutar contra o crime. São pessoas que são ordenadas no sentido de serem, talvez, assassinadas pelos criminosos. O que acontece no Brasil hoje é que o governo está colocando policiais e criminosos num ringue e abrindo câmera para que a população possa contemplar essa briga. Nossos policiais e as pessoas que são, na maioria das vezes, vítimas da falta de oportunidade de empregos, elas estão sendo colocadas num ringue como galos de briga e as emissoras de televisão estão abrindo câmera para divulgar essa briga. E nós, povo, estamos nos posicionando, ou de um lado ou do outro. Pessoas de bem se posicionam, e pessoas de bem, entre aspas, se posicionam do lado dos policiais. Os humanitários se posicionam do lado das vítimas dos policiais, porque ainda que criminoso, quando ele morre, ele se torna vítima. Bonito isso, né? A pergunta básica que eu faço nesse momento é: será que ninguém percebeu que tanto policial quanto criminoso são vítimas de um criminoso muito maior, que é o político que está se aproveitando de tudo isso? Exatamente. Tem um Witzel, um Bolsonaro e um Sérgio Moro adorando o que está acontecendo e entregando essa desgraceira toda para canais de televisão, como para programas da Atenas, lucrarem com isso. A morte da Ágata, sem sombra de dúvidas, deve ter movimentado na imprensa brasileira o suficiente para comprar uma praia do Guarujá. Não é um triplex, não. A morte da Ágata, ela movimentou na imprensa brasileira com comerciais, né, AdSenses, comerciais diretos, jornalismo. É dinheiro para comprar vários prédios cheios de triplex. A morte da Ágata deu lucro, muito lucro. O cara revoltado com a morte da Ágata, falando: não pode, isso é um absurdo. Ele falou isso porque ele ganha dinheiro. O Witzel fala isso porque ganha votos. Ele é contra os bandidos porque ganha votos. O Witzel, o Bolsonaro e o Sérgio Moro, eles sabem se posicionar do lado dos policiais porque eles estão sacrificando tanto a sociedade que eles precisam de proteção. Isso é importante que as pessoas entendam. E a esquerda se revolta com as pessoas erradas. O policial cumpre ordens, a esquerda se revolta com os policiais e a esquerda perde proteção. A Marielle, durante todo o tempo, ela foi contra a corrupção na polícia, e hoje a Marielle é odiada pela maioria dos policiais que não tem noção que o trabalho da Marielle era em favor da polícia e não contra. Olha, para vocês terem uma ideia, a Marielle foi assassinada porque a polícia do Rio de Janeiro tem os grupos de milícia. Esses grupos de milícia estavam apodrecendo a polícia do Rio e ela lutava contra isso. Ela lutava contra a morte dos bons policiais e ela morreu por isso. E nós tivemos uma coisa tão ridícula no dia que uma pessoa dentro da cidade turística, uma cidade importantíssima, Ouro Preto, um grupo levantou, né, fez uma decoração no chão, Marielle vive, guardas municipais.
não são sequer policiais militares que andam armados. Guardas municipais atacaram a homenagem a Marielle porque eles se sentem representados pela morte da Marielle. Tem muita coisa errada na divulgação dos fatos, na comunicação das coisas e na percepção de quem está realmente do seu lado. Guardas municipais da cidade de Ouro Preto destruíram uma homenagem a Marielle porque esses guardas se sentem do lado de policiais e acham que a Marielle era contra policiais e a Marielle lutava pelo bom policial. Só para vocês terem uma ideia como que é mais importante a forma como o fato é levado às pessoas do que a verdade sobre o fato. Luiz Oliveira, boa noite, Léo. Obrigado por tentar conscientizar esse povo alienado. Continue assim, pois como diz o ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Um abraço aqui de Baieux PB, que nome difícil. Baieux, deve ser um tupi-guarani. Luiz Oliveira, não sei, estou chutando aqui, tá, Luiz? É o nome da cidade. Mas tem um perigo muito grande, tá, Luiz Oliveira? A água pode acabar antes de furar. Mas é uma brincadeira, claro, essa é uma forma de contradizer. Carolina Guerra, Léo, uma pergunta técnica. Presta pintar o micro-ondas por dentro em casa com tinta própria? É seguro? Já ouvi tanta coisa e só confio na tua opinião. Volte para o canal do técnico. Você é ótimo comunicador. Eu vou tentar entender sua pergunta. Pera aí. Gilvana Santos Paula, antes que fuja ao superchat. Olha, Léo, eu e meu marido admiramos muito sua lucidez, coragem e determinação. É uma atitude heróica. Isso que você faz. Nos traz esclarecimentos e estímulos. Muito obrigado. Um abraço e persistência sempre. Muito obrigado, Gilvana Santos Paula Silva, pelo superchat importante para a sobrevivência e crescimento dos canais. Quem puder ajudar meu trabalho, tem também, pessoal, as contas bancárias anunciadas aí nas descrições desse vídeo. Tem conta aí, por exemplo, Banco do Brasil, tem conta de banco privado também, tipo o Itaú. E eu digo, qualquer valor é super bem-vindo, tá, pessoal? É só para ajudar, principalmente agora que eu estou tentando chegar aí, pelo menos no sonho de morar com um telhado, né? Porque depois de todos os problemas aí da construção, eu acho que eu vou conseguir chegar lá. Deixa eu voltar aqui. Muito obrigado. Deixa eu ver se eu volto aqui. Carolina Guerra. Léo, uma pergunta técnica. Presta pintar o micro-ondas por dentro em casa com tinta própria é seguro? Agora eu entendi. Então, Carolina Guerra, o que acontece com o micro-ondas é o seguinte. Você fala, já ouvi tanta coisa e só confio na tua opinião. O que acontece é o seguinte, Carolina. Isso vai depender da composição da tinta que você está usando para pintar o micro-ondas. Eu não vou saber falar qual tinta que é a certa. Porque o micro-ondas, a radiação do micro-ondas, ela faz um movimento, né? O que ela faz? É uma radiação que está no comprimento de onda que bate certinho com o tamanho da molécula de água, né? E a molécula de água, ela vai virando para um lado e para o outro com a onda do micro-ondas. Por isso que ele esquenta. Para o micro-ondas, você coloca um plástico, ele não esquenta, porque não tem molécula de água lá dentro. Você coloca uma vasilha com água, a água esquenta. Você coloca, por exemplo, um frango, o frango esquenta por causa das moléculas de água lá de dentro. Então, ele vai fazer essa ondulação nas moléculas de água. A partir desse raciocínio, né, você tem ali uma onda eletromagnética de alta intensidade na frequência que bate com o tamanho da molécula de água. A partir desse raciocínio, o que eu consigo imaginar é que você precisa usar uma tinta que não tenha nenhum componente com o tamanho da molécula, né, compatível aí, ou do tamanho da molécula de água, ou de um tamanho ressonante, por exemplo, do mesmo tamanho, ou 3 vezes o tamanho, né, que aí vai a série Fourier, quem é da área sabe. Qual que é a dica que eu te daria? Como que a gente vai saber qual que é a composição exata da tinta? Então a dica que eu te daria é o seguinte, não faça isso, porque você não sabe o componente da tinta. Mas qual que é o prejuízo se você fizer? É muito pequeno. Imagina que você pega uma tinta e essa tinta tem um componente que tem a molécula que vai ser excitada pela onda, né, eletromagnética aí do micro-ondas. O máximo que vai acontecer é essa tinta queimar. Ele não vai explodir, não é igual metal, por exemplo. Né? Metal é outra coisa. O metal ocorre um efeito ali que é semelhante ao efeito fotoelétrico. Né? A energia ondulatória bate no metal, gera um campo
de fluxo de elétrons, mas como o metal é condutor, ele ao mesmo tempo gera um campo de fluxo de elétrons e põe esse fluxo de campo de elétrons em curto. Então você gera um curto ali. Mas qual que é a dica que eu te dou, né, dessa dica técnica? Pega a tinta, mete, eu faria isso, tá? Tasca a tinta no micro-ondas, deixa secar direitinho. E se tiver algum componente na fórmula da tinta que é, por exemplo, com o tamanho da molécula que vai ser excitado aí por essa onda, ele vai ficar preto, vai queimar. É o máximo que pode acontecer. Eu acho que não, porque a maioria dos plásticos, né, tem uma coisa que é importante também na química, né? É bom a gente dar uma quebra de assunto assim no sábado. Tem uma coisa que é importante também nessa parte, Carolina, é o seguinte: as moléculas, elas podem ser polares e apolares. Então, por que a água fica fazendo isso? Porque a geometria da molécula de água faz com que a molécula de água seja uma molécula polar. E como ela é polar, quando a onda modifica, ele pensa numa onda, né, daquela forminha assim. Quando a onda está nessa posição, a molécula está de um lado. Quando a onda passa para fazer isso, a molécula vira para o outro. Mas a maioria dos plásticos, que são os componentes aí normalmente na fórmula, né? A maioria dos compostos de química orgânica, que são os compostos utilizados aí na fabricação de tinta, são apolares. O que significa que não vai sofrer essa interferência do micro-ondas, mesmo que a molécula tenha um tamanho semelhante. Então, se você for se incomodar com alguma coisa dar errado, não pinte. Mas o máximo que pode acontecer é ficar preto. Então, eu faria o teste, eu compraria a tinta, né, principalmente para ficar bonitinho, compra uma spray, só uma tintazinha spray, eu faria isso. Mas Andrica Sil tá falando aqui, o canal virou ciência. No sábado a gente fala um pouquinho de outras coisas. Então você faz o seguinte, Carolina, faz o seguinte: tira todas as gorduras daquele ponto que você vai pintar com detergente, passa um detergente, limpa bem para não ter gordura, tasca a tinta, deixa secar bem. A tinta tem um tempo de secagem, não vá ligar o micro-ondas para que o micro-ondas aqueça a tinta para ela secar. Não é essa a ideia, ela tem um tempo de reação química. Depois que ela secar, olha na latinha qual que é o tempo lá de secagem total. Depois que ela secar completamente, liga o micro-ondas e usa. O máximo que vai acontecer, eu acho, é duas possibilidades. Uma é quase garantida: as primeiras coisas que você fizer vão vir com um pouquinho de gosto da tinta, como se a tinta tivesse gosto, mas aquele aroma da tinta. E a outra coisa é, se tiver alguma coisa ali naquela fórmula, não compre tinta à base de água, então compre tinta à base de solventes. A outra coisa é que ali você vai ter ali uma tinta que pode escurecer. Mas, dica, tenta comprar uma epóxi, que eu acho que a epóxi é a que tem menos componentes polares, né? Eu acho, a epóxi. Então, obrigado por trazer um conteúdo técnico, eu adoro falar de conteúdos técnicos, né? Marcos Antônio, o certo é uma tinta de alta temperatura, mas deve esperar secar bastante. Então vai a dica aí também do Marcos Antônio. E voltando aqui ao assunto política, Ricardo HS. Gente, vou confessar para vocês, o meu sonho era fazer um canal sobre tecnologia. O meu sonho era falar sobre tecnologia, sobre física, sobre essas coisas. Aí eu fui e comecei a falar sobre outros assuntos, política. Deixa eu liberar aqui os comentários. Se fosse uma criança branca de classe média, num instante teria alvoroço. Ricardo HS. O alvoroço até aconteceu, mas foi um alvoroço muito contido, né, Ricardo? Na esquerda, lógico. E existe uma forma também da causa ficar, a causa acaba sendo ridicularizada, entre aspas, quando a causa parte para o policial. Mas o interessante é que eu gostei bastante da estratégia de comunicação dessa vez. Olha que legal, estamos caminhando para uma... Quem sou eu para falar sobre a imprensa, né? E falar sobre a esquerda? Eu não sou guru a ponto disso, mas a percepção como analista que eu tenho é que estamos caminhando agora para um contra-ataque muito mais maduro. Política de Extermínio na Favela é um programa de propaganda política. Não tem, olha que interessante, não tem um ataque direto aos policiais aqui. E olha aqui. Morre criança de 8 anos assassinada pela polícia de Witzel. Não tem um ataque
ao policial ou aos policiais que estavam lá, fala polícia de Witzel, porque o mais importante é essa cara que tá aí. É o cara que se aproveita da polícia, que é um policial, é um trabalhador da mesma forma. Dessa vez a imprensa está mostrando de uma forma muito clara que existe um culpado por trás do policial que puxou o gatilho. Por quê? Sempre foi muito conveniente para a imprensa resumir o problema em cima do policial. É mais fácil bater num policial ou num traficantezinho, né, no aviãozinho, do que falar mal do político que traz as drogas de fora do país ou então do governador que mandou a polícia matar. Dessa vez não. Dessa vez está uma comunicação muito madura. OAB, olha a cara que está aparecendo, a cara do Witzel e não a cara do policial. OAB RJ critica política de extermínio de Witzel e diz que sensação é de perplexidade. Então, antes de mudar de assunto, o que eu digo para vocês é, com essa conversa bem direcionada, de modo que a gente não faça um ataque aos policiais, que acabam sendo também vítimas de um Witzel, a gente consegue, sem sombra de dúvidas, um avanço muito maior na construção da consciência coletiva de que a culpa dos crimes é principalmente de quem se aproveita dos crimes, que são os políticos. Deixa eu agradecer aqui. Fernando Marques Pinto, Léo, sua oratória dinâmica e de qualidade é natural ou você treinou? Indica como praticar, valeu pelas lives e trabalho diário. Acho que o povo e a esquerda está acordando contra a extrema-direita. Fernando Marques, olha, sabe o que é interessante, Fernando? Eu vou tentar... Eu vou ver se a Jennifer consegue, se a Jennifer... Porque eu vou perguntar pra Jennifer isso, né? Vou pedir pra ela, se ela tiver... Vou mandar um WhatsApp aqui, porque a Jennifer já não consegue acompanhar o programa mais, porque a Luísa não deixa, ela tem que colocar musiquinhas pra Luísa. Aí coloca lá... Mas eu vou ver se eu consigo falar com a Jennifer aqui pra ela explicar isso, porque foi uma coisa que aconteceu, sabe? Mas o que eu posso dizer é o seguinte, essa parte de falar com... Então, eu não consegui, meu telefone acabou a carga. Jennifer, se por um acaso você estiver escutando, venha participar desse programa. Tá quase na hora de terminar, mas depois do término, na hora extra do programa, você explicar o que o Fernando Marques Pinto está perguntando. Então, Fernando, uma coisa eu posso te dizer. A minha capacidade de argumentar... Eu sempre fui muito tímido. A minha capacidade de argumentação, ela talvez tenha vindo de uma dificuldade muito grande que eu tinha com meu pai. Assim, meu pai sempre foi uma pessoa maravilhosa, mas eu não conseguia nada simplesmente pedindo. Eu tinha que criar toda uma linha de argumento para explicar para o meu pai por que ele, por exemplo, deveria me emprestar o carro. Na maioria das vezes eu perdia, então eu tinha que desenvolver um argumento ainda maior. Aí eu tinha uma capacidade de explicar as coisas e uma capacidade de argumentar, mas o meu nível de timidez era extremo. E eu acho que quando eu comecei, as pessoas às vezes... Eu tenho amigos que criticam bastante eu ter estudado muitas coisas, né? Ah, mas você estudou um monte de coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu fui percebendo que à medida que eu ia estudando, eu ia tendo mais tranquilidade a respeito daqueles assuntos e a minha timidez foi diminuindo. Então o que eu posso dizer? Eu nunca fiz curso nenhum de argumentação, eu sempre tive uma capacidade de argumentação semelhante, mas o que aconteceu, Fernandes, é que à medida que eu fui fazendo cursos, eu fui aprendendo mais assuntos, aí eu consegui argumentar sobre vários assuntos. Eu sei que é uma coisa muito pesada você colocar uma metodologia de ensino sobre a outra. Mas eu acho que grande parte da minha capacidade de argumentação, ela se deve à modalidade de ensino que eu faço, que é a distância. Por quê? Quando você estuda numa modalidade presencial, cada escola tem sua metodologia. Claro, pessoal, não estou aqui falando que todas são desse jeito. Mas assim, na modalidade presencial, eu comecei a fazer um curso de cinema na cidade de São Paulo. E eu lembro que muitas coisas a gente acabava resolvendo em grupo. Muitas coisas elas se resolviam com provas e tal, a gente marcando aquilo. No ensino à distância, eu tive que realmente aprender os assuntos, porque a gente não sabe o que vai cair na prova. Os cursos, quando eu fiz, hoje tem muita prática de trabalho, essas coisas, mas muitos cursos, quando eu estava estudando, principalmente os cursos de pós-graduação que eu fiz, para finalizar, eles teriam provas gigantescas
E essas provas gigantescas, eu não fazia nem ideia do que cairia nessas provas. Então, o que eu fazia, Fernando? Até tenho esse material, tá no YouTube. Eu acho que eu pus no canal Técnico. Tem algum YouTube meu, um dos meus canais que tem esse material. Eu estudava um assunto, depois que eu acabava de estudar esse assunto, porque eu não estava naquela prática de dia a dia em sala de aula, no final do semestre eu ia ter que fazer as provas, eu fazia aulas para mim mesmo. Então eu ia gravando aulas sobre aquele assunto, como eu tinha entendido, e fazia umas filmagens, por exemplo, fazendo cálculos, essas coisas. E ia guardando aqueles vídeos para usar na hora de recordar para as provas. Eu acho que essa modalidade de ensino à distância, quando a pessoa faz de uma forma, digamos que compromissada, né? Porque existe uma diferença muito grande. Quando você estuda... Desculpa, quando você estuda para pegar o diploma e quando você está estudando por prazer, porque você estuda para aprender. Eu sempre estudei por prazer. Eu até comentei outro dia no Twitter, eu fiquei muito bravo porque eu fiz uma matrícula num curso que eu estou fazendo agora, contabilidade, que a Faculdade Cruzeiro do Sul está me fazendo tanta raiva que eu até escrevi, olha, essa é a universidade que me fez desistir de estudar, de tanta raiva que eles estão me fazendo com um monte de coisa. Mas assim, quando você estuda por prazer, você vai gostando daquilo que você está estudando. Então, o que eu ia fazendo? Estudando, fazendo resumos, gravando a coisa para mim mesmo. Eu acho que isso foi acabando aí, desenvolvendo essa capacidade minha de argumentar sobre as coisas que eu estava estudando. Mas eu acho que o segredo é você dominar um assunto, né? Então, o que seria a forma interessante de você praticar a oratória se você for, como eu diria... Se você for tentar repetir o método que eu acho que foi o meu método, o que eu diria para você é, se matricula num curso para você ter uma obrigação com alguma coisa. Tem vários cursos interessantes aí. Eu acho, eu não sei se é do seu interesse, mas o curso que eu conheço, que mais me exige um desenvolvimento de oratória e capacidade de escrita, e ele exige mesmo, não tem barrigada, é um curso que não tem jeito de dar barrigada, porque é um curso que o pessoal realmente exige, é só se fizer bem feito que passa, é o da Ambra. Então eu tenho certeza que não há como você fazer um curso na Ambra sem ter uma capacidade de argumentação boa, porque você simplesmente não consegue. Você é reprovado, a realidade é essa. Na Ambra, aquela coisa, né? Eu brinco da seguinte maneira, olha, quando eu acabo de fazer um curso, eu penso, será que eu contrataria, se eu tivesse uma empresa, eu contrataria um colega que fez um curso nessa escola? A Ambra é a escola que eu falo com vocês. Na Ambra, eu teria a tranquilidade de contratar uma pessoa que estudou na Ambra para trabalhar na função que ela estudou, porque eu sei que a pessoa realmente tem que, ali ela tem que se desdobrar. Na Ambra, por exemplo, o mestrado que eu estou fazendo na Ambra, no canal na página leonardoestopa.com.br, eu tenho lá os artigos. Cada disciplina a gente faz um artigo de conclusão e a gente tem que apresentar aquele artigo de conclusão. Então, se você estiver procurando, se alguém estiver procurando algum curso que exija desenvolvimento de oratória, eu sugiro que você faça um curso na Ambra, porque na Ambra tem essa prática. Você tem que ser bom, na Ambra você tem que ser bom, você tem que fazer bem feito. O pessoal te dá uma qualidade de ensino muito boa para não ter jeito de fazer mal feito, você tem que fazer bem feito. E no final você tem que apresentar, no final das disciplinas do mestrado da Ambra, você tem que apresentar aquele trabalho que você fez e por isso você acaba desenvolvendo essa oratória, a coisa acaba acontecendo. E a Ambra tem, por exemplo, bacharelado em Direito à distância, e eu estou fazendo o bacharelado em Direito e o mestrado em Direito também. Então, como que eu te indicaria a praticar? Se matriculando num curso. Se você não for fazer um curso da Ambra, porque às vezes na Ambra não tem um curso que te interessa, aí eu vou te indicar um curso que não tem essa prática de você ter que gravar, mas é outra escola que eu estudei que eu acho que tem uma prática interessante, inclusive nesse, que é essa aqui, ó, Unis. A Unis também, eles têm uma prática interessante, né? Todos os cursos que eu fiz lá, pelo menos, eu fiz física na Unis e agora eu estou fazendo música. E tem essa prática de te fazer desenvolver textos. Né? Por exemplo, nesse módulo agora, a Unis pediu, eu estou atrasado até com esse trabalho, a Unis pediu para a gente fazer uma apresentação sobre um determinado músico do período clássico. Por exemplo, eu vou falar sobre Beethoven.
Aí faço uma palestrazinha em vídeo sobre Beethoven. Por que, Fernando Marques, que eu te falo que vale a pena você se matricular? Porque vira compromisso. Claro que é possível, né, e a gente sabe que quando você tem... Né, por exemplo, eu vou falar uma pessoa aqui que tem um nível de organização sem essa necessidade de se matricular em nada, tá batendo firme aqui todos os dias na live, né? O Portal Sabendo Direito, o Anthony do Portal Sabendo Direito, ele consegue se organizar, ele tem uma capacidade de organização fantástica, inclusive ele trabalha com isso também, ele é coach. Ele consegue se organizar e criar uma playlist de estudos e ir estudando aquilo ali simplesmente porque ele precisa aprender aquele conteúdo. Eu não consigo. Eu preciso transformar em compromisso. Essa é uma peculiaridade minha, Fernando. Então, como que eu faço? Eu me matriculo. Olha, eu quero aprender determinado assunto. Por exemplo, eu quero aprender direito porque eu faço muitos vídeos sobre direito. Me matriculei na Ambra porque isso me exige saber o assunto para passar nos trabalhos e nas provas. Pronto. Então, pronto. Outra coisa. Eu quero saber física, né? Eu vi um vídeo quando eu estava estudando engenharia, eu vi um vídeo de um professor de física que ele dava aula no MIT. Ele é fantástico, Walter Lewin. Falei, quando eu crescer eu quero ser igual o Walter Lewin, que vou estudar física. Eu fui matricular em física na Unis. Virou compromisso. Aí eu tive que estudar, etc e tal. Então... a dica que eu te dou é essa. Se você não consegue se organizar, eu não consigo. Então a dica que eu te dou, né? Que você fala, indica como praticar, o que eu te indico? Faça uma matrícula em um curso que te exija realmente fritar a cabeça. Então eu te falo, quer aprender a argumentar e quer ser bom, tenha compromisso com o curso à distância. Porque aí você vai criar um poder de autogerenciamento. Mas eu quero fazer um curso presencial. Faça os dois. Você vai fazer um curso presencial porque você quer fazer. E você vai fazer também um curso à distância, porque esse curso à distância, ele vai te levar para um caminho diferente. Ele vai te levar para um caminho de auto-organização, ele vai te levar para um caminho de autodisciplina e para um caminho de resultado máximo. Por quê? Enquanto num curso presencial, o nível que você vai ficar é o nível da turma, então pensa assim, olha, num curso presencial, se o resto da turma... Eu conheço um pessoal que fez, por exemplo, administração aqui em Ponte Nova. Conversei com as pessoas que fizeram administração em Ponte Nova. Elas não viram praticamente a metade do conteúdo que eu vi no curso à distância. Porque no curso à distância, 100% do conteúdo está lá. No curso presencial, é só o que o professor consegue ensinar para a turma. Então, se a turma não conseguiu aprender 100% do conteúdo, ele vai fazer avaliação em cima de 20% do conteúdo. Então, faça um curso à distância, crie uma capacidade de autogerenciamento nesse curso à distância que você está fazendo, faça gravações para você. Se você fizer, por exemplo, na Ambra e na Unis, provavelmente você vai ter que fazer gravações também durante o trabalho e vira compromisso. E eu acho que a partir daí você consegue, né, desenvolver. Porque o que acontece, Fernando Marques Pinto? A capacidade de argumentação, ela vem exatamente do fato de você dominar um determinado assunto. É até interessante, as primeiras vezes que eu tentei fazer qualquer trabalho de comunicação social, eu até me frustrei, porque eu tentava eu tentava decorar o texto e não conseguia. Eu não tenho muita facilidade de decorar textos. Eu não conseguia decorar os textos, aí ficava aquela coisa toda decoreba e tal, e aí eu desisti por muito tempo. Depois eu voltei falando, aquilo que eu tinha estudado foi bem mais fácil. Então, a capacidade de oratória, ela vem exatamente do seu domínio sobre o assunto que você está falando. Então tá aí, pessoal, né, um bate-papo a respeito, né, para finalizar a live de hoje, um bate-papo a respeito de educação. Vou colocar mais uma vez aqui as escolas, né? Eu sei que tem gente que gosta só do assunto política, mas no sábado eu costumo falar de outros assuntos também. Então tá aqui, ó, na Ambra você faz mestrado à distância. É importantíssimo, quem tiver vontade de fazer mestrado e não tiver tempo, procurem a Ambra e entendam os mestrados da Ambra. Muito interessante, porque hoje eu falo que o melhor investimento em termos de educação que eu fiz foi a Ambra, porque na Ambra eu me matriculei enquanto a Ambra era faculdade, era Ambra College, e agora a Ambra foi credenciada como Ambra University e eu vou ter um diploma de mestrado e um diploma de bacharelado em Direito de uma universidade, e isso tudo numa matrícula que eu fiz enquanto ela era faculdade. Então só aí já foi uma felicidade muito grande.
e uma escola para quem quer fazer vários cursos, mas aí sem ser cursos na área de direito, né? Já vários cursos diferentes do curso de direito, que eu adoro, que é a Unis, por causa principalmente do nível de seriedade. Tem gente que quer dar barrigada. Na Unis, a prática educacional da Unis é te fazer aprender o assunto e não necessariamente criar condições para que você consiga o diploma. Então eu acho fantástico também a forma como a Unis lida com a educação. A Unis é uma fundação sem fins lucrativos, então ela investe todo o superávit, tudo que superou, né? Vamos falar de uma forma que vai ser ambígua, mas todo o lucro ela investe de volta na universidade, né? Que eu falei sem fins lucrativos, é porque não tem aquela ideia de dividir o lucro com os acionistas. Não, a Unis não tem isso. Então todo o dinheiro que a fundação gera, ela investe em laboratórios, então vai só crescendo, é uma coisa muito legal mesmo. Então tem dinheiro, eles estão fazendo congressos, levando alunos, uma coisa fantástica, estão investindo em alunos irem para fora do Brasil para terem experiência internacional. Então eu acho que é uma metodologia de trabalho privado, né, de educação privada que tem que se multiplicar no Brasil. Uma educação privada com viés social. Então é uma coisa muito fantástica. Então quem quiser conhecer essas duas aí são as que eu faço e recomendo muito. Deixa eu pedir vocês então, aquele entre vocês que não tiver feito ainda inscrição nos canais, eu peço, por favor, se inscreva aí nos canais do Leonardo Estopa. Peço para você também para compartilhar, para a gente aumentar o alcance, isso é muito importante. E quem puder ajudar meu trabalho, pessoal, tem as contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo, né? Eu percebi que é muito mais fácil eu encerrar o programa com um videozinho que me dá o tempo de desligar a gravação e colocar a reprise. Então entra aí aquele videozinho que encerra as lives e logo depois eu coloco a reprise do programa de hoje. Peço para vocês compartilhem a reprise, porque a galera vai chegar aí tarde da rua, né? Sabadão, para poder assistir e bater papo sobre política. Até mais. Aqui no Brasil, a gente tem uma prática muito cruel das empresas que instalam serviços de TV a cabo. Eles não fazem o aterramento do sistema de TV a cabo. O que isso normalmente tem causado no Brasil é a queima de aparelhos televisores, a queima de aparelhos ligados ao sistema de internet do provedor de internet. Por exemplo, a NET não instala o supressor de surtos que é necessário na entrada do sistema de TV a cabo. Da mesma forma que um raio pode cair e queimar um aparelho eletrônico, imaginem o que pode acontecer se uma criança estiver segurando o fio da TV a cabo exatamente no momento em que o raio cai. O que eu estou chamando a atenção de vocês é que o sistema de TV a cabo, como está sendo instalado pela NET em várias casas brasileiras, ele pode causar não apenas a queima dos aparelhos, como pode causar também a morte de pessoas. O que acontece é que na hora que o raio cai, uma indução eletrostática acontece naquele fio que está esticado. E ali, aquele fio recebe centenas de milhares de volts e quebra o isolamento do equipamento. Isso queima a televisão, isso queima os aparelhos conectados à internet e pior, se tiver uma pessoa, ela pode morrer. Por que ninguém fala a respeito disso no Brasil? Porque é muita grana que está em jogo. É muito mais fácil deixar as pessoas mais pobres morrerem sem saber o que está acontecendo do que denunciar uma empresa do tamanho da NET que ela está instalando o sistema sem a devida proteção, porque na hora que cai um raio e queima, eles averiguam e tentam dar barrigada e não pagar a indenização. A tendência natural do brasileiro é deixar para lá. Então eles não atendem, você vai deixando a coisa para lá até o momento em que você perde o direito de entrar na justiça contra eles. Estatisticamente fica mais barato para eles desrespeitarem o Brasil do que atenderem adequadamente. Aí que entram as agências regulamentadoras para exigirem essa condição de segurança. No Brasil eles têm um lobby muito forte.